Quais são os nomes hoje de técnicos que estão livres no mercado da bola? Olha, confesso para vocês que não tem grandes soluções não, tá? Mas eu separei aqui os 3 melhores, vamos dizer assim, dentro do mercado brasileiro. O primeiro deles, o Antônio Carlos Zago. O Zago que tem passagem pelo Bragantino, Coritiba, futebol japonês, estava por último na seleção boliviana. Foram 8 partidas, apenas uma vitória, não conseguiu se destacar na Copa América e acabou sendo dispensado. Os últimos trabalhos do Zago, né, tanto na Bolívia quanto também pelo Coritiba, não foram bons, né, por isso que acaba pesando contra o treinador, mas que já conseguiu uma boa passagem, por exemplo, no Bragantino, onde foi campeão da Série B em 2019 e 2 temporadas interessantes no Kashima Antlers e no Bolívar também, onde foi campeão boliviano na temporada de 2022. O Antônio Carlos Zago, aquele mesmo zagueiro, né, ex-Roma e também seleção brasileira. Outro técnico experiente da Série B é o Eduardo Barroca, 42 anos de idade. O Barroca que está livre no mercado. Ele tem uma característica de chegar e tentar dar uma chacoalhada no elenco. Consegue alguns resultados iniciais interessantes, mas no longo prazo, assim como quase todo técnico aqui no Brasil, vamos ser justos, não consegue um trabalho de maior destaque já tem tempo. Nessa temporada esteve no Avaí, 17 jogos com 7 vitórias. Ele que pega o Avaí no ano passado e consegue dar uma ressuscitada, vamos colocar assim. O Avaí que estava mal das pernas, conseguiu escapar da Série C. No Ceará ele fez uma boa campanha também, foi demitido até de forma injusta em 2023. É um técnico que conhece pelo menos a Série B do Brasileirão. Eu acho que o Hélio dos Anjos ele tem mais o perfil de Série B, mais a cara do Paysandu do que o Eduardo Barroca, mas como estamos falando de uma situação de urgência, troca de comandante na metade da temporada, talvez possa fazer sentido. Técnico que também tem passagem pelo Coritiba, Bahia, Vitória, Botafogo e Atlético Goianiense. E para finalizar essa lista aqui dos 3 primeiros, eu coloco o Zé Ricardo. Dentro dessa lista também, 53 anos, sendo honesto também, o Zé Ricardo, assim, eu não gosto de ser maldoso com as pessoas, né? Mas o Zé Ricardo talvez nunca tenha feito um bom trabalho como técnico até aqui, né? Muito trabalho picado, eu sei que o futebol brasileiro não é fácil, mas não é um técnico com esse cartaz todo como pinta no seu currículo, né? Técnico ex-Cruzeiro, Internacional, Botafogo, Flamengo, Goiás, só treinou o time grande. Só que, igual como eu falei, eu também não trocaria o Hélio dos Anjos pelo Zé Ricardo nesse momento. Pelo Goiás, eu confesso para vocês que até me surpreendi pelo campeonato goiano do Zé Ricardo. Foi até um time ofensivo, enfim, venceu 9 jogos dos 16 que participou, mas não é um técnico confiável, por exemplo, no longo prazo também, tá? Ele geralmente consegue chegar, dar uma mudada ali no ambiente e conseguir algumas vitórias. Teve alguns lampejos ali pelo Vasco, pelo Botafogo também, quando começa no profissional do Flamengo em 2016, mas é um técnico que não consegue fazer, por exemplo, um trabalho de mais de 30 jogos desde 2018. Então, assim, no Botafogo, no Inter, no futebol japonês, também acabou sendo rebaixado. É um técnico que está embaixo na sua trajetória. Dependendo da situação também, eu coloco aí como os 3 melhores, né, dessas alternativas que hoje estão desempregados. Claro, tirando aqueles técnicos muito caros, igual por exemplo o Cuca, um Fernando Diniz, um Felipão, mas que hoje para a realidade financeira do Paysandu não tem como, né? Estamos falando de técnico de mais de um. Passando aqui por completa esta lista de técnicos desempregados, tem um Vanderlei Luxemburgo também, que é um nome experiente, está dando sopa aí no mercado, só que a gente não sabe se o Luxemburgo vai continuar a sua trajetória, se vai aposentar. A tendência é que feche com outro clube ainda, tá? Só que também um técnico muito caro, não tem como hoje o Paysandu contratar um técnico de 400, 500 mil reais, como por exemplo era a faixa salarial do que ele recebia nos seus antigos clubes. O último trabalho dele foi no Corinthians, não conseguiu ir muito bem, mas assim, conseguiu apagar o incêndio naquele momento, na temporada de 2023. Outras alternativas, o Cuca também, né, um excelente técnico, mas que também não vem de bons trabalhos recentes, está livre, mas também é um técnico aí de 1 milhão, igual eu mencionei, o Fernando Diniz, o Felipão, que mais? Dos técnicos livres, tem outros mais jovens, que talvez, dependendo da necessidade, pode se encaixar no Paysandu. Eu não faria isso porque existe um risco, né? O Márcio Zanardi, técnico ex-Goiás, esteve no comando nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Também tem uma boa temporada pelo São Bernardo. Nos 2 últimos anos do Campeonato Paulista, conseguiu ir bem na Série C do ano passado. Só que, como eu mencionei, é um técnico com ainda pouco lastro. Tá? Eu penso que se o Paysandu for para mudar, sair o Hélio dos Anjos,
precisa também trazer um técnico cascudo nesse segundo turno de Série B. O Paulo Turra é mais um com essa característica, técnico ex-Atlético Paranaense, Santos, também esteve ali como auxiliar no Palmeiras. É um bom técnico? Sim, só que também não tem essa casca para chegar na metade do ano, e outros nomes que já não conseguem fazer um bom trabalho há muito tempo, como por exemplo o Milton Mendes, é mais um que está desempregado. Pode deixar a sua opinião, existem possibilidades argentinas também, igual por exemplo o Gabriel Heinze, técnico ex-Estados Unidos, News Old Boys, o Esqueloto, técnico ex-Paraguai e Paraguai e Boca Juniors, o Nicolas Larcamón, técnico de 40 anos argentino, ex-Cruzeiro, mas também penso que seria um pouco arriscado o Paysandu, a não ser que for para trazer um técnico já bem medalhão, cascudo argentino, que já conheça o futebol brasileiro, sei lá, é difícil mencionar um nome assim, né? Mas como foi a contratação do Corinthians agora, recentemente, com um técnico que já tem uma experiência, mas não é esse caso. Dos técnicos que o Paysandu tem a condição financeira de trazer, geralmente são treinadores gringos em começo de carreira. E aí eu penso que seria um risco muito grande a se adotar na Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se tivesse que escolher um novo técnico, eu ficaria entre o Barroca e o Antônio Carlos Zago, tá? Acho que dentro desses dois nomes não seria tão ruim assim, mas que marca 7, 8, 10 gols numa temporada, já é considerado boa. Então o Mário Sérgio anotou 22, sendo 9 deles na Série C do Campeonato Brasileiro. Centroavante canhoto, 1,81 m de altura, 28 anos de idade, que nessa temporada, apesar do interesse, ele tinha um vínculo ali para o comecinho do Campeonato Paraense, acabou não continuando para a principal competição, que era de fato a Série B do Campeonato Brasileiro. O seu representante, né, na entrevista ao portal O Liberal, acabou relatando, né, um pouco mais sobre como foi essas tratativas com o Bapão. Abre aspas. O Paysandu tinha um direito de compra de 50% dos direitos econômicos e enviaram uma proposta assinada pelo Ari Barros, executivo, mas logo recuaram, alegando que o Mirassol, de que não houve acordo com o atleta. O Mário poderia ter saído do Paysandu ainda na fase de classificação da Série C, mas o Mirassol optou por não negociá-lo naquele momento, porque teria que ressarcir um valor ao Papão, e ainda poderia prejudicar o clube na busca pelo acesso, já que o Mário, né, os gols anotados por ele, contribuíram muito para a campanha. Chegou até a minha pessoa notícias que não são oficiais, de que algumas páginas estariam divulgando, né, que os representantes do Mário e o próprio atleta teriam pedido um alto salário para renovação, o que não é verdade. E essas notícias deixam qualquer um chateado, porque o Mário nunca pediu 150 mil de salário. Aliás, o valor apresentável estava distante dos 3 dígitos, né? Ou seja, mais de 100 mil. Isso faz com que quem amassa pense uma coisa que não é verdade, arranhando a imagem de um profissional que se dedicou e muito, identificou muito com o clube. O Mário queria continuar no Paysandu e a família também queria continuar em Belém. Fecha aspas, algumas declarações polêmicas, né, explicando um pouco mais a questão do Mário Sérgio. O próprio Hélio dos Anjos também, né, quando foi perguntado ali no começo do ano, em entrevista coletiva sobre o Mário Sérgio, ele afirmou que um jogador que agradeceu pelos serviços prestados, mas que hoje estava fora da condição financeira do Paysandu. Então, enquanto uns falam, né, que o Mário Sérgio pediu um salário alto, outros falam, né, o próprio representante do atleta alegando que não foi pedido, inclusive a proposta do Paysandu não era, né, desse valor de 100 mil reais ou algo nesse sentido, que inclusive estava distante. É bem verdade que também na Chapecoense ele não está ganhando esses 100 mil, por exemplo, né? A Chapecoense tem um elenco mais modesto nesse ano, é um clube que acabou se endividando bastante e que não fez boas contratações. O Mário Sérgio até aqui, ele marcou 5 gols em 16 jogos na Série B, né, do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Estadual, ele fez o Paulistão pelo Mirassol, onde anotou 1 gol em 7 aparições. O contrato dele na Chape, segundo o site Transfermarkt, vai até o final de 2026 e ele foi contratado em definitivo pela Chapecoense, que teve sim que fazer uma pequena compensação financeira ao Mirassol. Eu não consegui encontrar exatamente esse número, mas algumas especulações dão conta que foi acima de 500 mil reais para ficar, né, em definitivo com o Mário Sérgio nessa temporada. Acho um bom atacante, acredito que a diretoria deu sim bobeira para não continuidade do Mário. Acho que não impediria a chegada do Nicolas, por exemplo, né, um ataque inicial
na temporada com o Nicolas e o Mário Sérgio, tendo duas opções para camisa 9, acho que seria assim interessante. Nessa temporada, apesar da janela de transferências ainda continuar aberta, o Mário Sérgio não pode voltar para o Paysandu, né, porque já fez mais do que 7 jogos na Série B, já soma 16 até aqui e 5 gols marcados. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Mário Sérgio na Chapecoense, nessa Série B, uma nota média de 6,89 até o presente momento. Eu gosto do Mário, tem esse contrato longo na Chapecoense, dependendo dos caminhos, né? Chapecoense, por exemplo, se for rebaixado nessa temporada, precisará mudar o seu elenco para o ano que vem. Talvez para 2025, é um nome que eu procuraria sim, na Curuzu. Pode deixar a sua opinião, você torcedor do Paysandu, se ficou chateado com essa saída do Mário Sérgio, se você enxerga mais uma falta, digamos, de compromisso do jogador ou da diretoria, ou apenas um destino, né, que acabou não dando certo para a sua continuidade. Eu penso que seria bom para todo mundo, tá? Sendo bem honesto aqui com vocês, tanto para o Mirassol, que poderia negociar o jogador mais caro, ou até mesmo ser, né, vendido definitivamente ao Paysandu. O Papão teria um jogador melhor no seu ataque, o Mário Sérgio continuaria, né, onde ele já estava adaptado. O jogador que é revelado nas categorias de base do Bahia, soma passagens também pelo Botafogo de São Paulo, da Paraíba, no Remo, também no Fluminense do Piauí, onde acabou se destacando bastante em 2022, sendo contratado pelo Mirassol e repassado ao Papão. Pode deixar a sua opinião também sobre o Mário Sérgio e essa possibilidade, por que não?